Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Blitz Cultural. É muito bom ter vocês aqui mais uma vez, nessa segunda-feira. Estamos aqui toda segunda-feira às 21h30. Não esqueçam, aqui no vrtchannel.tv.br você pode assistir o nosso programa, além, claro, de baixar o aplicativo no Sou TV, no seu celular ou na sua Smart TV. Lembrando também que após o nosso programa aqui, passando um dia, nós estaremos nas plataformas. Primeiro no portal canalmultiplay.com.br e também no site tvshow.com.br, que é um portal e site de notícias de celebridades, e estarão todas as nossas entrevistas nesses portais. E, é claro, também vamos liberar as nossas entrevistas no IGTV, no YouTube, Facebook, todas as plataformas possíveis que vocês possam imaginar. Então, não tem desculpa, assistam o nosso programa, que é recheado de arte, cultura, entretenimento, cantores, artistas do Brasil e do mundo, com essa figura aqui que vocês não vão acreditar, e é inédito no Brasil. Nós estamos falando no cenário brasileiro não tinha nada assim, porque nós tínhamos antes os Secos e Molhados, que o Paulo Mato Grosso fazia parte, não gostava de mostrar o rosto, tinha a pintura no cenário nacional, né? Já no internacional, nós podemos falar de bandas como a banda Kiss, o DJ Marshmello e a talentosíssima Cia. Mas quem está na nossa frente, diante da gente, é uma promessa da música, da arte, da cultura brasileira, e que é místico, e coisas que eu adoro já de antemão. Edifo, o que você quer passar com essa imagem tão misteriosa, interessante? E seja muito bem-vindo aqui ao Blitz Cultural. Bom, primeiramente, agradeço o espaço, Daniel, a toda a equipe do Blitz Cultural. Um olá, um abraço muito grande para todo mundo que está assistindo, que acompanha esse programa, que, na minha opinião, é incrível, porque abre espaço para novos artistas, abre espaço para novas expressões, e expressão nova, na verdade, é isso que eu queria trazer, né? Uma expressão nova, um jeito novo de consumir música, né? Já aproveitando e respondendo dentro dessa tua pergunta, uma preocupação muito grande que eu sempre tive com o meu trabalho, até mesmo um pouco antes do Edifo, sempre foi o cuidado com as letras, sabe? O cuidado com a mensagem, até mesmo a responsabilidade daquilo que eu estou falando e daquilo que eu estou passando, né? Muitas vezes a gente acaba consumindo música, filme, série, enfim, acaba consumindo cultura sem prestar atenção nesse tipo de sutilezas, né? Do que a gente está consumindo. Então, um modo que eu encontrei de fazer com que as pessoas prestassem atenção na minha mensagem foi fazer isso aqui. Colocando esse monte de tecido, esse monte de roupa, dando esse ar de mistério, para que eu pudesse dizer que, olha, o meu trabalho, a coisa que eu quero oferecer para as pessoas é a minha música, é a minha voz, é a minha mensagem. E realmente é sensacional e chama muito a atenção. Quem para e pensa assim, caramba, e quem que é esse cara? E por que isso? Por que não quer mostrar o rosto? Realmente, eu achei sensacional. Estou te dar os parabéns aqui de antemão. Obrigado. Que realmente é misterioso, as tuas letras, vamos falar das tuas músicas daqui a pouquinho, as tuas letras são sensacionais, nos fazem pensar, refletir, tudo mais, sem rasgação de seda, porque realmente eu gostei. Se eu não gostasse, eu não faria a nossa entrevista, não precisaria estar te elogiando tanto, mas realmente gostei muito, Edifo. E obrigado. Esse nome, Edifo, já tem tudo a ver com a tua personalidade, a tua persona, essa máscara, e um nome também misterioso. Explica pra gente de onde veio esse nome, o porquê tu escolheu esse nome. Eu tive, assim, o privilégio, e eu gosto muito dessa palavra, porque, na verdade, para mim é um privilégio mesmo, de ter conhecido o Egito muito antes dessa loucura toda, né? Para que lugar mais misterioso que o Egito, hein? Então... e é uma terra, exatamente o que eu ia falar, né? É uma terra, assim, cercada de mistérios, de energias, né? Para quem acredita, enfim, misticismos e tudo mais. E dentro do Egito a gente tem algumas paradas meio que obrigatórias, vamos dizer assim, né? Então tem as pirâmides, tem os templos ao redor do Nilo e tal. E em 2 lugares muito específicos eu me senti muito bem. Eu entendo a relação da gente como uma relação de energia, né? E nesses lugares eu me senti muito bem com a energia desses lugares, sabe? Um lugar foi a Grande Pirâmide, né? Onde você pode entrar lá, enfim,
tem um caminho meio tortuoso para conseguir chegar lá dentro, mas você consegue ir. E um outro lugar é um templo que se chama Templo de Édifo, com U, que fica no Nilo, que é um templo dedicado ao deus Horus, e inclusive para quem gosta, né, de histórias e de cultura e tudo mais, vale muito a pena pesquisar. É uma história muito rica desse templo em específico, todos são, né, mas desse templo em específico eu acho incrível, porque é um templo que resistiu muito bem à ação do próprio tempo, né, com o passar do tempo, e a ação do homem. E é um lugar onde eu me senti muito bem, é um lugar muito rico de cultura, de história, e é um lugar onde eu me senti muito bem. Quando eu comecei a montar essa persona, que é o Édifo, eu queria ter um cuidado muito grande de duas coisas. Que o nome tivesse um significado para mim, porque eu acho que tudo que a gente consegue fazer com mais verdade, a gente consegue entregar melhor, consegue entregar o que de fato a gente quer fazer, mas também queria que fosse um nome único, porque hoje em dia é muito difícil, tudo é muito comum, e todos os nomes que eu pesquisava, que para mim... Muito mais do mesmo, né? Principalmente no cenário artístico, se repete muito. Exatamente. Fica muito difícil. Daí você vai colocar, uma letra diferente, já dificulta para a pessoa que é mais simples, que quer buscar e não consegue deduzir essas sutilezas. Enfim, nessa busca de nomes, me veio um dia, eu falei, poxa, e Édifo, sabe? E daí eu fui pesquisar e não tinha, assim, absolutamente nada. Tanto que se você hoje entra no YouTube e coloca Édifo, só aparece eu. Se você entra no Google e coloca Édifo, a primeira página é toda minha. Então, bacana. Coincidiu muito bem, sabe? Além de trazer um nome que, para mim, tem um significado, desse lugar onde eu me senti muito bem e onde eu quero que as pessoas se sintam muito bem dentro do meu trabalho, consumindo o meu trabalho, eu ainda consegui encontrar essa brecha onde a busca acaba sempre afunilando para mim, sabe? Isso é muito bom. E só aqui na Blitz Cultural vocês estão vendo, né, um pouco de história, um pouco do Egito, mesmo do misticismo, misturado com a arte e cultura, que não deixa de ser, o nosso cantor aqui, o Édifo. E é muito bom que isso aí faz com que as pessoas saiam um pouquinho da sua zona de conforto, vá pesquisar. E eu me interesso bastante por história do Egito, da Grécia, mitologia nórdica, sempre, como eu escrevo, então, eu sempre pesquiso muito, e são histórias, assim, sensacionais. Eu gosto muito de museus e essas coisas assim, e com o Egito não seria diferente. Mas, me fala onde você nasceu, como começou a tua carreira, como se deu tudo isso. Aí, caramba, eu vou por esse caminho. E até chegar onde você está hoje, me fala mais um pouquinho assim, mais um pouquinho da tua história, para as pessoas te conhecerem. Tá, eu fui muito abençoado, né? Os meus pais, eles sempre me apoiaram muito naquilo que eu queria fazer, sabe? Então, por exemplo, quando eu tinha Isso é raridade, hein? Hã? Isso é raridade. Então, exatamente. Por isso que, assim, eu sou muito, muito feliz mesmo, porque no meu caminho apareceram pessoas que sempre me apoiaram muito, né? Então, os meus pais, quando eu tinha aí por volta de uns 7 ou 8 anos, mais ou menos, eles já me colocaram em escola de música. Então, eu já comecei a aprender violão. Eu estudei violão até uns 10 anos, mais ou menos. E daí, com 10, eu fui para o teatro. E daí, no teatro, eu fiquei até uns 12, mais ou menos, fazendo peças, tudo. Eu sou do interior de São Paulo, eu sou de Itu. Então, Itu não tem... Hoje, talvez tenha mudado um pouco, já tem um tempo que eu saí, então não sei exatamente como que anda o funcionamento da cultura na cidade. Mas Itu não era uma cidade que apoiava muito a cultura, sabe? Então, a gente meio que tinha que correr muito atrás para poder fazer as coisas acontecerem. Daí, depois do teatro, eu fiz aula de piano, uns 8 meses, que foi, na verdade, o instrumento que me deu mais base para poder construir, para poder entender a musicalidade, né? Eu acho que inclusive é um instrumento que, sei lá, deveriam ensinar nas escolas, sabe? Porque belíssimo. Eu sempre falo, tem 2 instrumentos que eu sou apaixonado, é piano e violino. Sim, violino. Transporta a gente, né? Trouxe a gente para outra dimensão. Se tem um instrumento que eu tenho muita vontade de aprender, assim, até hoje, ainda é o cello. Que tem um som que não sei, me leva para algum lugar aí que eu não sei onde é. Mas aí eu fiz essas aulas de piano. Depois das aulas de piano, eu entrei na igreja. E daí, na igreja, foi uma escola prática mesmo. Foi uma escola onde, tipo,
comecei a desenvolver sensibilidade de banda, porque, querendo ou não, Daniel, música, e eu acredito que, sei lá, qualquer coisa, né, que a gente trabalhe em mais de uma pessoa, mas música em específico, para mim, é muito troca, né? Se você canta com mais alguém tocando, ou você toca, né, em uma banda, alguma coisa nesse sentido, é troca, falando de energia, é um fluxo de energia, né? Ed, eu estou chamando de Ed. Ed, Tá tudo certo. é uma troca, acho que em qualquer sentido referente à arte, mesmo um artista plástico, é uma troca, quem está vendo, visualizando a sua obra, o artista que está no palco, mesmo que ele cante sozinho, mas aquela troca de energia com o público, os instrumentistas, a equipe, sempre há uma troca, ninguém faz arte sozinho, por isso que é tão importante a união. Vamos falar um pouquinho da desunião dos artistas um pouquinho para frente, mas sempre existe essa troca, e é muito importante tanto a troca quanto a energia, porque vai existir sempre, e é necessário. Inclusive, eu falo isso nas minhas lives, que eu faço live mais ou menos uma vez por mês, um pouco mais. Eu sempre agradeço muito as pessoas que me acompanham, porque eu falo assim, gente, não teria o menor sentido eu fazer tudo que eu faço, ter o cuidado todo que eu tenho, se não tivessem vocês para terem essa troca comigo, porque exatamente o que você falou, sabe? Música é troca, é eu cantar, você ouvir e você me dar um feedback. Talvez não tem nem palavras, às vezes não tem nem palavras. Mas é você entender que aquilo é uma troca de energia, uma comunhão, né? Enfim, meio que essa a função da arte também, né, Daniel? De fato. Agora eu quero ver vocês que estão nos assistindo aqui. Quem não pensou aqui em levantar essa máscara do Ed? Duvido quem não pensou. Mas, infelizmente, eu acho que nunca vamos conseguir fazer isso, porque esse é o mistério, essa é a graça, essa é a energia que o Ed está passando. Então, vamos começar com a parte boa da entrevista, que é a tua música. O que é que tu preparou para a gente? Qual a tua primeira música? Então, essa primeira música eu preparei, foi a primeira música, inclusive, lançada mesmo. Essa música eu fiz um pouco antes da pandemia, sem imaginar qual seria o significado dela dentro do cenário que acabou chegando, né, em março de 2020. E, inclusive, que depois desencadeou o nascimento do Édipo. Essa música, quando ela foi feita, ela não foi feita para o Édipo. Eu fiz essa música pensando na voz da Simone, mas acabou não rolando com ela, e eu achei... sabe quando você faz uma coisa e você fica muito feliz com aquilo que você fez? Então foi mais ou menos isso. E daí eu falei assim, eu não posso deixar essa música quieta, descanteio, qualquer coisa nesse sentido. Acredito que depois a gente vai falar um pouco antes do que veio antes do Édipo, mas essa música não se encaixava no que eu estava desenvolvendo até então. E daí veio essa música, se chama Inquietude, e a gente pode conversar um pouquinho mais sobre ela depois, se você quiser. Opa, à vontade, lógico. Tem dias que eu não acordo direito, tem dias que a paz só foge do peito, e é quando me sinto tão fraco e sem voz que o mundo me engole, selvagem, feroz. Parece que eu fiquei lá no passado, sinto tanta saudade do meu solo sagrado. O tempo se apressou, não me sinto daqui. Quem foi que me obrigou a só escolher ir? Parece que eu sou alguém perdido em prece, sem amém, buscando o que não existiu, querendo o que nunca se viu. Fechei os olhos pra esquecer, chorei sem entender o porquê. Tem dor que vem pra ser em vão, peço silêncio, sou confusão.
Tem dias que eu não acordo direito, tem dias que a paz só foge do peito, e é quando me sinto tão fraco e sem voz que o mundo me engole. Selvagem, heróis, parece que eu fiquei lá no passado. Sinto tanta saudade do meu solo sagrado. O tempo se apressou, não me sinto daqui. Quem foi que me obrigou a só escolher ir? Parece que eu sou alguém perdido em prece sem amém, buscando o que não existiu, querendo o que nunca se viu. Fechei os olhos pra esquecer, chorei sem entender o porquê. Tem dor que vem pra ser em vão, peço silêncio, sou confusão. Parece que eu sou alguém perdido em prece sem amém, buscando o que não existiu, querendo o que nunca se viu. Fechei os olhos pra esquecer, chorei sem entender o porquê. Tem dor que vem pra ser em vão, peço silêncio, sou confusão. É muito bom. Vocês estão vendo aqui Edifo, Blitz Cultural. Edifo, uma voz belíssima, uma canção linda, uma letra que faz a gente refletir. Caramba, ainda bem que vão tirar a minha cara daqui na hora que você estiver cantando. Quase eu choro aqui ouvindo tua música. Imagina. Pô, sensacional, rapaz. E é engraçado. A letra dessa música, um pouquinho disso aí. Então, quando essa música saiu, eu recebi alguns... E assim, o Edifo começou literalmente com 0, né? Eu tinha 0 música, 0 seguidores, 0 tudo, né? E daí, quando eu coloquei essa música, começaram a chegar alguns... Você fez essa música antes da pandemia, é isso? Foi antes da pandemia. Tempo, então, rapaz? Essa música deve ter uns 2 anos, mais ou menos. E daí começaram a chegar alguns depoimentos chegou um depoimento muito forte de uma pessoa que tinha depressão, e é muito engraçado como quando a gente lida com criação, com arte, com coisas assim, você nunca sabe, né, aonde vai chegar o que você está fazendo. Como que a pessoa que vai consumir aquilo tá. Você não sabe da história, você não sabe de sentimentos daquela pessoa, enfim. É tudo muito vago, né? Quando você cria, você tem uma consciência, você tem uma ideia do que você está criando, mas você não sabe como aquilo vai ser recebido ou interpretado. Sim. E foi muito forte, uma pessoa em depressão falando que ela não conseguia entender algumas coisas que ela estava passando, mas que com a música ela conseguiu formular melhor a situação que ela estava naquele momento da vida. Olha. Você fala assim, é muito louco isso, porque você ajuda sem saber que está ajudando. Sim, e você não sabe quem é a pessoa, e nesse caso a pessoa também não sabe quem não sabe quem é você, mas conhece o teu produto, a tua criação, que eu acho muito bacana isso. É o que eu falo sempre, nós artistas, nossas obras vão ficar. Um dia a pessoa, a carne do Edifo vai embora, mas a tua música vai ficar para sempre. E quantas pessoas não podem também estar ouvindo, e aquela música direcional a um certo caminho que pode tirar, inclusive, de um caminho de um suicídio. E é sempre uma tecla que eu bato muito. O meu último livro
que inclusive chama-se O Último Degrau, ele fala sobre depressão e suicídio. E é uma bandeira que eu levanto sempre, para que as pessoas conversem, ajudem, procurem ajuda, esperem um pouquinho mais de dar aquele que ele acha que é o último passo. E tudo é válido, seja uma música, uma pintura, um livro, qualquer coisa que vai ajudar aquela pessoa é tão rico espiritualmente, porque você está ajudando uma vida, e isso não tem dinheiro que pague. E parabéns por isso. Exatamente. Eu acho que no caso de inquietude, o que alcançava mais as pessoas era justamente essa primeira frase, sabe? Tem dias que eu não acordo direito. E às vezes a gente tá com uma sensação tão grande de solidão, né? Tipo, sim, meu, isso só acontece comigo, só eu me sinto dessa maneira. Uhum. E quando você se depara com uma letra que alguém escreveu e que alguém falou, ou se você se depara com um quadro em que você vê, você bate o olho e fala assim, nossa, o sentimento bate, sabe, dessa obra, desse artista comigo, ou um livro. Uhum. Então, assim, é uma das funções da arte, né, cara? É você trazer as pessoas, dar um chacoalhão nas pessoas, falar, sim, meu, você não tá sozinho. Não tá sozinho. Tem mais gente. Isso mesmo, refletir um pouco, né? Uhum. E é dessa responsabilidade que eu falo, né, Daniel? Que eu acho que, às vezes, quem tá produzindo, e nem sempre arte, né? Porque, às vezes, a cultura é entretenimento só. E tá tudo bem também, assim. Tem quem consuma só como entretenimento, mas eu acho que se a gente tivesse um pouco mais de cuidado, e quando eu falo a gente, somos todos nós, né? Se a gente tivesse um pouco mais de cuidado com o objetivo daquilo que a gente produz e oferece para as pessoas, eu acho que talvez as coisas estivessem um pouquinho melhores. Sim, porque somos criadores de opinião e nós somos responsáveis por aquilo que nós expomos. Algumas pessoas vão olhar, vai se identificar, vai se refletir para o bem ou para o mal. Isso é importante, o tipo de música que você faz. Nós conversamos, já conversei com vários outros artistas aqui, inclusive também atores e tudo mais, e a gente comentou muito do que está faltando na música hoje em dia. Não tem mais uma letra que você pense, que você reflita, muita música como você fala, somente para entreter, em que não tem uma história, não tem um sentido, só repetir a mesma palavra. Existe espaço, sim, para todo mundo, independente, e existe público para todos. Se não fosse assim, não estariam fazendo o sucesso que estão. Mas essa música que nos faz pensar, refletir, dos grandes artistas da Bossa Nova, de tão grandes artistas que hoje estão sumidos, ou que fizeram grande sucesso nos anos 80 e 90, e está faltando esse tipo de música que você está nos trazendo aqui hoje. Isso é muito importante, o teu trabalho é muito importante, é bem responsável. Obrigado. Agora, me fala, no que você se inspira para compor, para criar as tuas músicas? É a pergunta que vale R$1 milhão. Não, é assim, é porque, na verdade, Daniel, eu acho que quase tudo pode ser uma inspiração, sabe? Eu acho que... Mas é que eu sou apaixonado por histórias. Eu gosto muito de histórias, então séries me fascinam, filmes me fascinam, a história que eu ouço no ponto de ônibus me fascina. E daí é muito engraçado. Né? Tudo inspirador. E se você solta a imaginação, você já consegue... Você, além de criar tentar criar um contexto para aquela história, e dali surgem outras histórias, outras obras, né, outras músicas, enfim. Além dessa possibilidade de criação, você pratica a empatia também, né? Que é uma premissa, acho que para um artista, é você tentar entender que você não é o centro do mundo, que você não sabe tudo do mundo. Então, acho que isso também é inspirador, sabe? Quando você para e reflete, fala, meu, se cada um no mundo resolvesse escrever um livro, dava um puta de um livro incrível, todo mundo. Pois e eu acho que a inspiração tá em tudo, cara, sei lá. Ed, você tem medo de crítica? Não tenho medo, mas eu filtro. Então, por exemplo, de ter aparecido dessa maneira na internet, é muito curioso. Aparecem pessoas que super gostam, super aprovam, que são incentivadoras. E isso é muito, 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 muito legal, cara. Muito legal mesmo, assim. Porque sempre que a gente vai começar uma coisa nova, a gente fica um pouco receoso, né? Sim. Não digo nem com medo, mas um pouco receoso. Mas tem pessoas incríveis. E tem gente que parece que o gosto da pessoa
é falar mal daquilo que ela não conhece. A gente só faz isso, cara, entra lá para tentar prejudicar, para tentar massacrar os outros, né, atacar. E às vezes é uma coisa tão vazia, às vezes é uma coisa tão... É uma pobreza de espírito, sabe? Você vê que não tem um foco aquilo, é só fazer por fazer. Pessoa então, quando não é... para querer o mal dos outros, né? Exatamente. Daí, quando não é ofensivo, eu deixo. Às vezes eu até respondo. Teve uma publicação lá que um cara falou uma grande besteira, e daí eu fui lá e expliquei, daí depois ele pediu desculpa. Então, assim, as pessoas, às vezes, não sei o que elas pensam. É porque você sabe que o que é novo também choca, e o que é diferente, a sociedade tende a não aceitar, não querer. Nós somos uma sociedade, e eu critico muito isso, além de ser uma sociedade muito machista, somos uma sociedade muito homofóbica, muito racista, xenofóbica. Eu não vou falar nem de mundo, vou falar do Brasil. E precisa ser transformado isso, assim, com urgência, porque as pessoas estão matando outras pessoas simplesmente porque elas pensam diferente. Eu não estou falando nem da morte física, mas da morte espiritual também. E você, por essa aparência, realmente tem que se preparar o seu estado espiritual e mental, porque com certeza virão críticas, porque é diferente. E é justamente esse diferente que chama a atenção. Isso então, inclusive, é aí que eu faço a separação, né? Porque quando eu me propus a aparecer desse jeito, eu imaginava que teriam críticas, que teriam ofensas, eu imaginava, né? Mas eu acho que existe um certo limite daquilo que você pode manter publicamente e excluir. Se é ofensivo, eu não assim, sinceramente, eu não perco nem meu tempo. Assim, eu vou e apago, porque eu acho que é você alimentar algo que não vai ter fruto, sabe? Não adianta querer explicar para alguém que não quer entender. Então, é isso. Isso que você falou, inclusive, só fazer um parênteses. Claro. Você falou, inclusive, de uma sociedade, né, tão preconceituosa. A próxima música tem um link com isso. Então, antes de cantar, daí eu vou contar a história dela. Ótimo. Imagina, eu escrevo para alguns jornais, eu escrevo sobre arte, né, e também escrevo sobre política. Você não tem noção do quanto de pancada que eu levo, cara. Porque eu escrevo sobre política e eu sempre meto pau em qualquer político. A partidário fez errado, vai levar cacete. Se fez certo, que é quase difícil, talvez não vai elogiar, porque é um ato que talvez tenha acertado, né? Mas é cada coisa que escrevem ofensivos, e aí eu comecei a aprender também a filtrar, e muitas vezes eu nem leio. Eu não quero me estressar hoje, eu não vou nem ler. Vou fazer o quê? Exatamente. Vou preparar o próximo artigo. Eu não estou nem aí. Tem um programa, tem um reality show americano, RuPaul's Drag Race. Não sei se você já ouviu falar. Gosto pra caramba de assistir. Então, tipo, uma das críticas... Tem na Netflix, inclusive. Acho que 3 ou 4 temporadas. Muito boa. A RuPaul é sensacional. Um dos conselhos, inclusive, que direto aparece, né, nas temporadas é justamente esse. Tipo, as competidoras, né, estão começando na carreira, vamos dizer assim, e daí elas pedem um conselho para alguém, para algum convidado, e um dos conselhos, na maioria das vezes, é esse: não leia os comentários. Então, porque chega um momento que você não pode se tornar escravo daquilo que as pessoas acham de você, ou que acham do seu trabalho. Então, seja verdadeiro com o seu trabalho, tenha um objetivo bom, não faça mal a ninguém, e, cara, o que as pessoas quiserem entender de errado ou de mal é responsabilidade delas. Acho que a gente não pode trazer isso pra gente. Então, é muito, muito, muito perigoso mesmo, assim. Porque é o que eu falo, as pessoas acusam, julgam e condenam na internet. Muito fácil. Essa telinha aqui parece que a pessoa está blindada, e não está, viu? Você pode ser preso por crime cibernético, por crime de internet. Então, abra o olho antes de estar atacando, antes do que você vai escrever aí, porque pode voltar para você. Não é assim também, não. Ninguém se esconde mais, não, como acha que pode se esconder. Edson, a sua ideia é chocar, chamar a atenção, inovar. Você já falou um pouco disso aí, mas não poderia deixar de fazer essa pergunta. Onde o Edson quer chegar? Cara, eu quero ser ouvido. O meu objetivo, acho que não é chocar. Apesar de que muita gente fica chocada, porque o natural hoje, o normal hoje, é não vestir nada, né? Daí quando aparece alguém super vestido, choca. Mas não era esse o objetivo, não.
O meu objetivo é ser ouvido, é viver de música, é de alguma maneira contribuir para que as pessoas consumam com mais consciência aquilo que elas querem ouvir. Como você enxerga hoje o cenário musical e artístico no Brasil? Meu Deus. Vamos lá. Eu enxergo, eu acho um pouco complicado, mas por diversos fatores, sabe, Daniel? Eu acho que alguns meios são muito fechados. Então, você tem uma MPB muito, como eu posso dizer assim, quase impenetrável, sabe? E eu tô falando isso de um lugar onde hoje eu posso produzir essa roupa, eu posso entrar num estúdio e gravar uma música bem gravada, e daí imagina um cara, sei lá, um compositor que não tem espaço, que não tem dinheiro e que não tem, sabe, como começar. Então, se para uma pessoa que já tem uma certa estrutura e um mínimo de conhecimento para começar uma carreira, eu posso te falar, tipo, é muito difícil, cara, eu acho que não deveria ser assim. Eu estava vendo umas entrevistas, só abrindo um parênteses, rapidinho, eu estava vendo umas entrevistas sobre a Elis, né, sobre a carreira da Elis. E, cara, que mulher generosa, generosa, é a melhor palavra que eu consigo imaginar. Cara, as pessoas chegavam para ela, falavam assim, Elisa, eu tenho um compositor novo, quero te mostrar um trabalho. Ela sentava com o compositor e ouvia. Tudo bem que as proporções eram diferentes, então não chegava tanta gente e tudo mais, mas mesmo assim, dá para perceber que ela tinha um cuidado em abraçar o novo, sabe? Ela dava um espaço para abraçar o novo. Uma coisa que hoje, cara, assim, falando de MPB, que é um espaço onde eu tenho tentado, né, de alguma maneira cercear e tudo mais. Cara, não existe. Não existe uma resposta, não existe uma compreensão de comunidade. Parece que é um Olimpo, uma coisa instituída... Cada um por si, Deus por todos, né? Eu conversei com diversos... eu conversei com diversos artistas e músicos e compositores em outras entrevistas, e é a mesma coisa no sertanejo, ou seja, onde for. Às vezes o cara leva uma música para alguém, com essas palavras, eu não dou oportunidade para artista novo. Ou então, não quero. Então, se gosta muito da música, eu quero comprar tua música, mas eu quero tirar teu nome, você nunca mais pode botar seu nome nessa música. Então, é de um egoísmo tão grande. O cara já tem o espaço dele, já conquistou, mas ele não abre espaço para outros, sendo que muitos deles tiveram um espaço aberto por algum outro grande também. Exatamente. E daí você faz um paralelo, cara, você vê histórias de lá de fora, não precisa nem ir tão longe, sabe, na América do Sul, mas enfim, principalmente lá dos Estados Unidos, Europa, você vê que existe uma cultura não de uma renovação, olha que curioso isso, não é nem necessariamente uma renovação, mas de uma inclusão do novo. Sim. Então, é como a gente já falou aqui na entrevista mesmo, tipo, tem espaço para todo mundo, cara. Você não precisa ficar querendo abocanhar toda a fatia do mercado e achar que se apareceu alguém novo, você acaba. Não é isso. Então, acho que falta um pouco desse senso, vamos dizer, entre aspas, de fraternidade. Talvez a palavra não seja nem essa, mas eu acho que é uma dificuldade que não deveria e que, na verdade, nem precisaria existir. Vamos orar para que o milagre aconteça. E essas pessoas consigam... Mas é bem difícil, né? Vamos combinar. Verdade, mas você vai fazer a diferença. Alguns outros cantores que estão aqui vão fazer a diferença e um dia vão estar lembrando disso daqui. Se não lembrar, eu vou cobrar. Cobre mesmo. Mas cobre mesmo. Poste esse trecho da entrevista. Sim, com certeza. Você acha que existe discriminação com a música brasileira, com a música nacional? Existe por uma falha da nossa educação. E quando eu falo da nossa educação, da nossa formação. Né? O brasileiro é um povo muito sonoro, né? É inegável isso. Tipo, a gente, se não me engano, nós somos o país que mais ouve música, o segundo país que mais ouve música, coisa assim. Mas, de qualquer maneira, o brasileiro tem preguiça de interpretar a música. De pegar uma letra sabe, e entender o que significa aquilo que a letra está dizendo. Isso é fato.
O brasileiro exporta muito, né, muita cultura dos outros, da Europa, dos Estados Unidos, e temos tanta cultura boa no Brasil, né? Sim, e sim, a gente tem coisas tão ricas, cara, não só de letra, que é o meu foco, né, e o que eu tô falando aqui, mas a gente tem tanta coisa rica aqui dentro, e a gente, às vezes, primeiro, por mais que exista a internet, olha que a gente está em tempo de internet, onde você pode consumir praticamente qualquer coisa de qualquer lugar do mundo. Tem coisa que ainda não chega para as pessoas. Então, além da dificuldade das pessoas interpretarem aquilo que chega, tem muita coisa boa que nem chega. Uhum. Então, acho que esse pouco consumo de música brasileira, não gosto de usar essa expressão, mas vou usá-la na falta de uma melhor, tá? Nesse pouco consumo de música brasileira de qualidade, sim. E quando eu falo de qualidade, que eu quero dizer de riqueza de palavras, de riqueza de letra, de construções melódicas e tudo mais, cara, é isso que desvaloriza. Porque é muito mais fácil para uma pessoa que não tem um ensino, que não tem um básico, sabe, um ensino básico de qualidade, é muito mais fácil para essa pessoa memorizar e reproduzir uma música que não tenha uma letra difícil e que tenha uma batida repetitiva, do que ela parar para analisar uma letra que exija uma interpretação. Sim. Então, acho que é aí que é esse o gap que existe de desvalorização da música brasileira. Isso é verdade. Agora me fala da tua próxima música, eu só queria comentar algo sobre ela antes de cantar aí, nos prestigie com ela. A segunda música que eu preparei hoje, ela se chama Reflexo, e é uma letra que muita gente interpreta para si mesmo e tá tudo bem. E ela foi feita pensando nesse sentido mesmo. Uhum. Eu vou fazer o seguinte, eu primeiro vou cantá-la, se for tudo bem para você, e daí depois eu trago a inspiração que me fez escrevê-la. Tá bom? Reflexo. Ótimo. Sou mais que meus próprios problemas, existem diferenças que o espelho não vê. Soma de acertos e erros, aprendi do meu jeito a me amar como sou. E se o que você vê não te agrada, que o tempo te ensine outra forma de olhar, porque já aprendi a não desperdiçar o que é raro aqui. Hoje eu entendi que o amor sai de mim e escolho pra quem. É difícil viver se sentindo cansado sem sair do lugar. Te desejo amor, porque é só assim que tudo pode mudar. Sou mais que meus próprios problemas, existem diferenças que o espelho não vê. Soma de acertos e erros, aprendi do meu jeito a me amar como sou. E se o que você vê não te agrada, que o tempo te ensine outra forma de olhar,
porque já aprendi a não desperdiçar o que é raro aqui. Hoje eu entendi que o amor sai de mim e escolho pra quem. É difícil viver se sentindo cansado, sem sair do lugar. Te desejo amor, porque é só assim. Porque já aprendi a não desperdiçar o que é raro aqui. Hoje eu entendi que o amor sai de mim e escolho pra quem. É difícil viver se sentindo cansado, sem sair do lugar. Te desejo amor, porque é só assim que tudo pode mudar. Tudo pode mudar. Aê. Qual que é o nome dessa música? Reflexo. Reflexo, linda, linda. Parabéns, me fala agora dela. Tem uma série, olha eu de novo com as histórias, né? Tem uma série eu conheço quase que todas. se chama que se chama Pose. Não sei se você de repente já ouviu falar. Essa eu não conheço, o amor de minha língua, essa eu não conheço. É uma série que se passa nos anos 80 e é uma série que traz a história e a realidade da comunidade trans e travesti daquela época. Então, mostra como que foi a articulação dos eventos chamados de balls, que, na verdade, uma boa parte, resgatando o que a gente conversou de RuPaul, uma boa parte das frases icônicas de RuPaul e da dinâmica do programa são desses balls da comunidade dos anos 80. E nessa série mostra muito bem. Então, e mostra, tipo, por exemplo, o grande boom da AIDS, enfim, acaba mostrando uma série de problemáticas que, principalmente, essa comunidade enfrentou, né? E enfrenta até hoje. E daí eu fiquei maquinando isso, e eu pensei, como às vezes a gente reclama da nossa vida e das nossas dificuldades, mas a gente não enxerga como existem pessoas que têm dificuldade de simplesmente existirem, sabe? Sim. Não é uma grande exigência você pedir que alguém respeite você pelo que você é. É simples assim, sabe? Então, essa música eu fiz toda pensando em alguns personagens dessa série, mas que são personagens que, ao invés de enfrentarem todas essas adversidades e essas dificuldades que, infelizmente, existem até hoje, 40 anos depois, não enfrentam se acabando num abismo, mas conseguem enfrentar, sim, com luta, porque algumas coisas só na luta mesmo, mas conseguem enfrentar com amor. Então, quando você para prestar atenção nessa letra, que diz assim, eu peço uma licença para declamar a letra toda, sou mais que meus próprios problemas, existem diferenças que o espelho não vê. Então, aí tipo, a gente já tem uma dificuldade, no caso dessa inspiração, uma dificuldade de identidade de gênero. Então, tem coisas que o espelho não vê. Então, essas pessoas nasceram com um sexo definido fisiologicamente falando, mas elas não se veem dessa maneira. Sim. Então, sou mais que meus problemas, existem diferenças que o espelho não vê. Soma de acertos e erros, aprendi do meu jeito a me amar como sou. E se o que você vê não te agradar, que o tempo te ensine outra forma de olhar. Porque já aprendi a não desperdiçar o que é raro aqui. Hoje eu entendi que o amor sai de mim e escolho para quem. É difícil viver se sentindo cansado e sem sair do lugar. Te desejo amor, porque é só assim que tudo pode mudar. Então, foi uma dedicatória muito, muito íntima, assim, porque em momento algum na letra eu quis deixar isso explícito, sabe? Porque eu acho que dificuldades na vida todos temos, e todas as dificuldades, eu não sei da dificuldade de todo mundo, e as pessoas não sabem da minha, e é válida. A minha dificuldade para a minha vida é válida. Mas, e por isso eu não quis deixar a música tão gritantemente para esse público.
mas elas foram a minha grande inspiração e eu acho que são, assim, vale a pena assistir a série para conseguir ter uma dimensão. Eu vou assistir. E é interessante você falar isso, Édipo. Inclusive, eu estou preparando, eu tenho um outro programa que eu faço, que é o Radar de Opinião, que eu falo, geralmente, o que foi destaque durante a semana no Brasil e no mundo, é um jornal Express. E, justamente, essa semana, eu estou falando sobre homofobia, sobre racismo e tudo isso, alguns pontos de homofobia que houve, né, nessa semana, e de racismo também, e de discriminação. E, por coincidência também, fechei essa semana um travesti, que eu já fiz um trabalho com ela, tipo uma publicidade, tantas mulheres, né, e eu fiz questão de ter uma travesti dentro para representar o universo das mulheres. E ela me procurou que ela queria fazer um documentário sobre a vida dela. E como eu faço alguns curtas-metragens, também sou cineasta, e aí eu pensei, falei, bem interessante, que eu já estava com a ideia de fazer um documentário, e ela queria mostrar que realmente o que ela sofreu, até conseguir mudar o documento, ela teve que sair de casa porque apanhava dos irmãos, os irmãos não aceitavam, e inclusive a Andy, vou mandar um beijo para ela aqui, nós vamos fazer um belíssimo documentário, e mostrar que não a travesti ou homossexual ou transformista não é sinônimo de prostituição. No passado não havia oportunidades. Hoje as pessoas, os homossexuais, as travestis podem trabalhar, têm o seu direito de ter o seu documento, pode estudar, e é isso que eu quero mostrar no documentário. Também vou mostrar a parte de discriminação e tudo mais. Mas e que ela saiu de casa com 13 anos, foi morar na rua, até conseguir um emprego e conseguir sua casa, conseguir se formar. Inclusive, ela é de uma família de 7 irmãos, os irmãos batiam nela, o pai era militar, então você imagina a cabeça dessa pessoa. E ela me procurou porque o mês passado, uma amiga dela, também na condição de travesti, a família não aceitava e acabou se matando. Quantas pessoas não se matam, mesmo porque não se entendem, não sabem por que estão passando por isso, não aceitam o próprio corpo, a própria aparência, e o que ela recebe, às vezes, é crítica, espancamento, julgamento dentro da própria casa. E isso, gente, tem que mudar. Cada um pode viver da forma que quer, o hétero, gay, o homossexual, o travesti. Gente, a gente está num mundo em que já existe tanta maldade, uma coisa dessa, porque uma pessoa pensa diferente de você. Quem disse que a sua forma de pensar é a certa? Quem disse que você é o dono da razão? Não existe uma verdade absoluta. Somos todos seres humanos antes de qualquer coisa de raça, sexo, religião, de tudo. Tem que abrir o olho para isso. Interessante você falar isso, bom, porque eu lembrei desses 2 pontos justamente essa semana, que vou fazer reportagem sobre isso e sobre o documentário que eu fechei com a Andy. E a tua música fala exatamente sobre isso, porque é um grupo que não é pequeno, é gigantesco e que sofre tanto preconceito. Chega a ser um absurdo e é criminoso o que muita gente está fazendo. Sim, com certeza. Eu tenho uma coisa na minha cabeça, né? Que, na verdade, que o novo normal seja justamente o lugar que todas essas pessoas ocupem, né? Que não apenas elas possam ocupar, mas que elas ocupem. Que, sabe, que de repente na minha futura equipe de gerenciamento de carreira, eu tenho uma assessora de imprensa travesti, cara. Tipo, e que abram-se muitas as portas mesmo, para que evite que as pessoas vão para a rua ou se prostituir, usar droga, mas realmente é isso, tem que dar emprego, tem que dar oportunidade de gerenciar, de comandar. São pessoas maravilhosas, inteligentíssimas e tão agradáveis. Exatamente. E essa semana foi bem puxado, né, Daniel, de notícias de preconceito. Por isso que eu decidi falar sobre isso, porque foi complicado. Você falou agora, as coisas começaram a vir, realmente, a semana foi bem puxado, mas que a gente, enquanto agentes culturais, né, enquanto artistas, que a gente possa seguir falando sobre tenhamos isso. Essa voz de que ninguém nunca nos cale, nunca conseguiram calar e não vai ser agora. Edmo, muitos artistas, agora voltando para a nossa entrevista, começaram a cantar na igreja. Você dá para ver que você tem uma certa referência, uma formação também na igreja. Alguns exemplos, eu vou citar aqui a Whitney Houston, a Britney Spears, Tina Turner, Beyoncé. No Brasil nós temos, inclusive, quem não sabe, a Pablo Vittar,
Lucas Luco e até a Anitta tem referências religiosas, começaram na igreja cantando. Você acha que essa base religiosa é importante para ensinar as pessoas, mesmo que não tenham condições, para ter primeiro contato com um microfone, com um público, com um instrumento? É importante isso? Isso te ajudou na tua carreira? No meu caso específico, Daniel, eu já tinha tido algum contato antes, né, com esse tipo de coisa. A igreja, musicalmente falando, me ajudou na ideia do coletivo. Então, como que eu tocando um piano, um teclado, como que eu cantando, eu consigo fazer música com outras pessoas. Eu acho muito bonito, acho que talvez essa seja a palavra mesmo, tá? Eu acho muito bonita a missão de algumas igrejas nesse sentido de educação musical. Acho um pouco perigoso que, de alguma maneira, essas coisas estejam sempre atreladas, porque existe uma certa dificuldade de que, em algum momento, crianças, adolescentes, enfim, independente da idade, que esteja tendo esse caminho de aprendizado musical dentro de uma igreja, escolha se desvencilhar dessa igreja para tentar uma coisa fora. Eu vejo isso com um pouco de dificuldade. Mas, assim, no quesito de formação musical, é incrível, né? Se você for ver, é uma instituição que dá uma educação musical que deveria ser uma obrigação governamental, e daí independente de qual federação a gente está falando, né? Enfim, de municipal, estadual, federal, independente disso, de qual instituição. Mas eu acho importante, mas com o pé atrás, entende? Sim, a gente vê muito isso, referências, a gente volta sempre para os Estados Unidos, porque é uma referência em muitas coisas, inclusive na formação do ser humano também. Então, a gente vê que nas escolas lá eles têm teatro, tem música, tem esporte, eles incentivam a isso, incentivam os campeonatos municipais, estaduais, e muita gente sai dali e vira um boom, um astro do esporte, ou da música, ou mesmo do teatro, cinema, TV. E a gente volta àquela mesma batida, a educação no Brasil é ruim, a formação é ruim, não tem nada de qualidade, é a mesmice, é maçante. Aí você bota uma criança para estudar de 3, 4 anos, que não tomou café porque não tinha o que comer, está na escola pensando em comida e assistindo ou em uma aula que já é chata, que não tem interatividade alguma. Então, a educação no Brasil precisa mudar, assim, de cabeça para baixo, para as novas formações, para quem sabe a gente ter um dia um país realmente brilhante, né? Precisa, você falou, precisa ser reformulada, precisa ser modernizada. A gente começa já pelos professores, né, que não tem valorização. Então, como que você quer que um profissional forme pessoas se ele não tem um mínimo de valorização, cara? É muito louca essa conta que, de alguma maneira, a sociedade quer exigir que aquele profissional, sabe, não tem cabimento. Você precisa ter um equilíbrio. Edson, qual o maior desafio da tua carreira? O maior desafio, eu acho que é fazer com que as pessoas entendam o meu objetivo. Porque quando eu falo qual que é o meu objetivo, é muito simples, né? É muito simplificado. Mas isso, na prática, Daniel, acaba sendo um pouco mais difícil do que eu imaginei. Mas não impossível, né? Eu acho que isso é extremamente válido de ser falado, não é impossível. Mas acho que talvez seja essa a dificuldade, porque do restante, eu sou uma pessoa muito positiva. Então, eu acho que do que depender de mim e das pessoas que estão comigo, das pessoas que acreditam no meu trabalho, a roda não para de girar, cara. A gente vai tentando, vai fazendo. Se a gente é fiel à nossa verdade, a gente vai se esforçando, vai se reinventando. Edson, estamos chegando, infelizmente, a quase o final da nossa entrevista, mas eu vou aproveitar algumas coisas aqui. Você acredita que a internet e as redes sociais é um aliado para o artista, principalmente o que está começando? E você acha também que é tudo válido ou tem seus certos limites na internet? Não, eu acho que hoje em dia, você não trabalha com música se você não trabalhar com rede social. Mas eu acho muito importante não se tornar um escravo de rede social. Porque, querendo ou não, e por mais que existam profissionais do marketing digital que discordem disso,
você é um artista, cara. Tipo, você é um artista. Artista faz arte. Artista não é especializado em mexer com redes sociais, não é especializado em assessoria de imprensa. Você é artista. Então, o seu foco é fazer arte. Mas tem o mínimo de noção de tudo que rodeia isso. E eu acho que isso, inclusive, é um dos grandes aprendizados que eu tive nessa pré-carreira Édipo e nesse começo de Édipo. Eu não acho que seja tudo válido, não. Eu acho que sempre precisa existir um certo bom senso, e daí esse bom senso varia, cara, varia de tudo, assim. Esse bom senso varia da idade do seu público, esse bom senso varia da pessoa, de você mesmo, esse bom senso varia do seu estilo de música. Então, mas assim, precisa, cara, precisa de rede social, precisa ter um mínimo de conhecimento. Hoje em dia, cara, não é difícil. Você vai no YouTube e você digita o que você quer aprender. E lá tem informação. E lá tem direcionando para você baixar um e-book para você ler e ter a informação. Então, o conhecimento está aí. A gente precisa querer de todos, né? Correr atrás. É isso mesmo. Tem mais uma música preparada para a gente? Tem. A música que eu escolhi para finalizar a saideira é a música de trabalho que eu estou em trabalho agora, que saiu no dia 1º de julho. Essa música se chama Diamante. E que se algum dia alguém que estiver assistindo essa entrevista ou alguém precisar falar uma palavra de incentivo para algum amigo, para alguém, que mande essa música, se faltar essa inspiração. Boa. Tá bom? Vamos lá, Diamante. O espelho mostra pouco do que vejo em você, ainda mais, muito mais do que você consegue ver, como um rio que não precisa aprender a ir em frente, sabe o caminho. Seus olhos já conseguem entender. Navio solto em alto mar, viver é sempre equilibrar. Encontre alguém que te entenda, pois pra mim você é um diamante sem igual. Merece um amor sem um final. Não sabe mais, acalma o mundo sempre que sorri. Um brilho tão raro de se ver, traz calma e sentido sem saber. O espelho mostra pouco do que vejo em você, ainda mais, muito mais do que você consegue ver, como um rio que não precisa aprender a ir em frente, sabe o caminho. Seus olhos já conseguem entender. Navio solto em alto mar, viver é sempre equilibrar. Encontre alguém que te entenda, pois pra mim você é um diamante sem igual. Merece um amor sem um final. Não sabe mais, acalma o mundo sempre que sorri. Brilho tão raro de se ver, traz calma e sentido sem saber. É isso, eu só queria dar os devidos
créditos para essas músicas que eu cantei aqui. Os pianos são do André Hamilton, que também fez os arranjos, cordas Renatinho Pereira e Aniel Matos, a gravação, mixagem e masterização Tadeu Lenza do Drum Village. Então, é esse pessoal que fez esse instrumental incrível, e inclusive os pianos e também o pessoal do estúdio são os mesmos das músicas que são só voz e piano sem as cordas. Olha só, então... gente, Ed, eu adorei essa música, rapaz. Gente, só para passar para vocês aqui, é um artista e é brasileiro, é um artista nosso, está aqui na Blitz Cultural, parabéns. Me fala agora, Ed, quais os teus projetos futuros para a tua carreira? Então, gente, a gente não pode parar, né? Então, acabou de sair Diamante. Então, quem gostou da música, quem gostou da entrevista, todas as redes sociais, todas as plataformas, Instagram edfo.edfo, com o, edfo.edfo. No Facebook também, no YouTube também, e estamos no Spotify, Deezer, enfim, todos os lugares. Só procurar lá Edfo, que não tem outro. Gente, sigam aqui o Edfo, procure nas redes sociais dele, é sensacional as coisas que ele posta, as músicas e tudo. Edfo, foi um grande prazer falar contigo, um grande prazer ter você aqui no Blitz Cultural, fazer parte também da nossa história. Já sou um fã, vou estar te seguindo sempre, acompanhando tua carreira. Quando você lançar algo novo, nos procura, vamos conversar mais uma vez, vamos divulgar. E aqui na Blitz Cultural é sempre um espaço para todos os artistas, é um espaço para a arte nacional, para a arte internacional, algo que eu amo muito. Eu quero te agradecer profundamente, te agradecer de verdade a tua participação aqui conosco. Eu que agradeço, imagina, Daniel, agradeço muito mesmo, de coração, o espaço, o bate-papo, toda a produção do Blitz Cultural. É um pessoal que me tratou com muito carinho, então, meus parabéns, porque sempre tem um pessoal que fica por trás das câmeras e que as pessoas não têm ideia do tamanho do trabalho que é editar um programa, gravar e tudo mais. Então, os meus parabéns e o meu muito obrigado pelo espaço e por todo o tratamento que eu tive. Quero aproveitar e agradecer a minha equipe, que trabalha sempre comigo, que eles não são mascarados, mas ninguém sabe quem é. E agradecer também a fotógrafa Bruna Fiameng, que fez a foto da capa do single Diamante. E agradecer a todo mundo que me acompanha, o pessoal que está sempre nas minhas redes sociais. Eu avisei eles dessa exibição desse programa, então eles devem estar assistindo também. Um grande beijo para todos eles. E um beijo para todo mundo que está assistindo, que a gente possa, em breve, vacinados e sãos e salvos, nos abraçarmos num show presencial, né? De fato. Gente, conversei com o Ed, foi esse artista brasileiro sensacional, essas músicas tocantes, lindas, e vocês viram que isso aqui faz parte do Blitz Cultural, não esqueçam, toda segunda-feira às 21h30 no VRT Channel. Gente, foi um grande prazer estar com vocês aqui, até semana que vem, tchau!